batia 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de 2 metros, 2 metros e meio. Sejam bem-vindos ao 63º episódio do Folha Seca. Hoje vamos conversar com Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, cargo que se seguiu aos de diretor de futebol e primeiro vice-presidente do Leão. Marcelo, bem-vindo à Folha. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham. Satisfação estar falando aí para o Folha Seca, falando para Portugal, país que eu tenho um carinho. Já tive a oportunidade de ir algumas vezes, mais recente agora, em um evento no final do ano passado, no Estádio da Luz. Para mim foi muito impactante, né? Falar ali, palestrar dentro daquele templo do futebol mundial. E isso me aproximou ainda mais desse país, que nós brasileiros temos origens portuguesas, todos sabem disso. Países de culturas parecidas, de idioma igual e muitas similaridades. Então, para mim é um prazer receber esse convite, poder participar aqui com você e falar um pouco sobre futebol, sobre nossa visão de futebol, sobre o Fortaleza e o que achar interessante. Sobre a sua primeira experiência no futebol, iniciada em 2015 como diretor de futebol do clube, o que é que mais o surpreendeu neste meio e quais é que são aqueles aspectos que acha mais cruciais para que qualquer profissional tenha uma adaptação tranquila ao mesmo? Porque nós sabemos que existe muito aquela ideia de que o diretor de futebol apenas contrata, mas isso não é verdade, não é? Acaba por ser o responsável pela gestão de todo o departamento do futebol. Olha, o futebol é uma atividade ímpar, né? Quem trabalha no futebol, quem está no dia a dia, sabe o quanto é difícil, né? Vamos falar aqui do nosso caso específico do Fortaleza, em que você pode estar bem, estar ganhando, mas se um joguinho você já empata, ou você não ganha e o rival ganha naquela mesma rodada, aí já fica a crítica, o torcedor já está preocupado, já acha um problema, né? É porque está errado aqui, está errado ali, tem que contratar mais. Então a gente tem que saber conviver, né, com a paixão. O futebol é paixão, as pessoas são apaixonadas pelo clube, as pessoas projetam os seus desejos pessoais, as suas frustrações, as suas dificuldades, os seus sonhos numa partida de futebol, no seu clube que ama. Muitas vezes, para muitas pessoas, o clube de futebol é a única grande alegria que a pessoa tem quando o seu time ganha. Então, quando não ganha, vem um outro tipo de comportamento e a gente tem que ter maturidade para saber lidar com isso, para saber que é no jogo a jogo, para saber que às vezes é momentâneo, né? Tem uma frase de um radialista aqui do nosso estado que diz assim: o torcedor é um louco momentâneo. E é verdade, naquele momento ali ele às vezes perde a razão. Então a gente precisa saber lidar com tudo isso. Isso é algo muito impactante no futebol, saber lidar com a paixão, com as expectativas que são criadas. E como você bem falou sobre o cargo de diretor de futebol, é um cargo importantíssimo que hoje demanda um trabalho muito grande, né? O pessoal fala muito de contratação, que é o que aparece, vai para a televisão, vai para a coletiva de imprensa, mas é um departamento, o mais importante de qualquer clube de futebol, que é o departamento de futebol, que hoje, dependendo do clube, lógico, existem clubes menores, clubes maiores, mas é um departamento que você gerencia ali em torno de 80, 90 pessoas ou até mais, né? Contar jogadores, todos os funcionários. Hoje, um departamento de futebol ele é interdisciplinar. Você tem médico, fisioterapeuta, fisiologista, assessor de imprensa, nutricionista, psicólogo, analista de desempenho, auxiliares, preparador de goleiro, 30 jogadores. Então, tudo isso são especificidades que o bom gestor, o diretor esportivo, o diretor de futebol tem que saber lidar com pessoas, lidar com expectativas e alcançar resultado. Porque se a bola não entrar e o time não ganhar, nada disso serve. A verdade é que, como sabemos, são diversos os desafios do Fortaleza, nomeadamente a localização geográfica, que muitas das vezes requer que o clube se desloque um dia antes e, portanto, é mais cansativo. A própria folha salarial do clube, segundo a publicação do mês passado do site goal.com, o clube ocupa apenas a 12ª posição na folha salarial mensal, com uma distância de cerca de 4,5 vezes para o Flamengo, o primeiro classificado. Isso significa, na verdade, que há que ser extremamente eficiente. Daí eu perguntar-lhe
quais é que são os principais indicadores de eficiência que regem a gestão do clube? A palavra é justamente essa, eficiência, né? E o que é eficiência? É fazer mais com menos e melhor. É otimizar os seus recursos para ter um resultado esportivo acima do orçamento. E isso é um grande desafio, porque a margem de erro é muito pequena. Quando você tem um orçamento menor, e qual é o grande gasto de um clube de futebol? É o departamento de futebol. Geralmente, o departamento de futebol consome entre 60% e 70% de todas as receitas do clube. E uma contratação, ela custa muito. Qualquer contratação, né, de jogador numa Série A do futebol brasileiro, ela vai te custar por baixo R$ 1,5 milhão. Seria algo equivalente a 300 mil euros aí na Europa, né, um comparativo. Uma contratação mais simples. Existem contratações que custam o dobro disso, ou até mais do que isso. E um erro numa contratação dessa é um prejuízo enorme. É um prejuízo que, com aquele dinheiro, vamos supor que você trouxe um jogador que errou e ele não vai jogar. Com aquele dinheiro, você poderia ter feito várias reformas estruturais no clube. Podia ter melhorado a estrutura, podia ter investido em categoria de base. Então, a margem de erro é muito pequena. E sempre vai errar. Não tem como. No futebol, não tem como ter um índice de acerto 100%. Então, um indicador importante, eu acho que a quantidade de contratações feitas e que deram retorno esportivo. Outro indicador importante é a posição da equipe na tabela comparada com a posição no orçamento. Então, se o orçamento está entre o 13º e o 14º e conseguir um nono, um 10º lugar, foi eficiente. Né? Você falou do desafio geográfico, é uma grande verdade. A nossa cidade, para quem não conhece o Brasil e de Portugal, o Brasil é um país imenso, né? Comprido demais, muito longo. A gente tem viagem de avião aqui. Se for fazer Fortaleza, Porto Alegre, vai dar 5 horas de viagem de avião. Né? E o Fortaleza está muito lá em cima, né? Tem até um quadro legal que mostra a Libertadores da América, que nós vamos disputar. Os times todos assim, um pertinho do outro, e só o Fortaleza lá do outro lado. Então o Fortaleza fica aqui muito em cima no Brasil e toda viagem é longa, né? Toda viagem é mais longa e isso é um desafio logístico. Para você ter uma ideia, teve um ano que nós andamos 81 mil quilômetros durante a Série A, e o Flamengo, que naquele ano foi o campeão, 2019, andou 27 mil quilômetros, porque ele está muito mais bem localizado ali no Rio de Janeiro, as viagens são mais curtas. Então, tudo isso são desafios que a gente enfrenta e que a gente tem que ser muito eficiente para, com essas dificuldades, conseguir entregar um resultado dentro ou acima do esperado. Claro. E, nomeadamente, no que respeita à diminuição da margem de erro nas contratações, que falava, existe algum tipo de indicador pelo qual se rege o departamento de scouting, chamado muitas vezes de departamento de inteligência nos clubes brasileiros? No nosso caso, chama-se Departamento de Inteligência, né? O nome do departamento é CIFEC com C, começando com C, Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube. E eles trabalham com dois caminhos. Trabalham com análise de desempenho e análise de mercado. A análise de desempenho, ele vai justamente mapear os adversários que o Fortaleza vai jogar e mapear também o nosso próprio time, né? Individualmente, fazer recorte de lance, mostrar para os jogadores, mostrar a estatística e a preparação para um duelo, sempre entregar para a comissão técnica o mais detalhado possível do adversário. Formas de jogar, variações, características individuais de jogadores, como eles jogam dentro de casa, como eles jogam fora de casa. E a análise de mercado está também analisando o mercado, vendo situações de contratações, de oportunidades, de reposições quando se perde um jogador. Eu não teria um indicador específico assim para dizer desses setores, eu estou explicando quais são as práticas desses dois setores. Talvez o indicador fosse índice de contratações que deram certo, né, que chegaram e tiveram retorno esportivo para o Ou a clube. minutagem, ou a relação Ou a custo-minutagem? minutagem. Isso, porque quando o jogador vem para o clube e ele tem minutagem, ele está se pagando, né? Às vezes você traz um jogador, vai olhar no final do ano, a minutagem dele baixíssima, o salário alto, é uma relação que fica
desequilibrada. Então, Às minutagem é um vezes, caminho também. desculpa interrompê-lo, mas às vezes as contratações a custo zero saem mais caras do que aquelas que não são, não é? A custo zero. É, um jogador que não joga, ele é caro, independente do tamanho do salário dele. Claro, Se ele ganha 20 mil reais por mês e não entra em campo, ele é caríssimo. Mas se ele ganha 200 e joga todos os jogos, ele está muito bem pago. Então, não claro, é caro esse jogador. claro, claro, Então, claro. o que vale é a entrega. O que vale é o que ele consegue entregar ao clube de minutagem, de presença, de performance, dependendo da posição, de definir jogos. Então, isso é que faz a diferença num jogador que pode ser avaliado como uma boa contratação e o que pode ser avaliado como uma contratação ruim. Há algo que o Marcelo comenta, com o qual eu me identifico, que é quando diz que tudo aquilo que não é medido não é gerido, não é? No fundo, a pessoa acaba-se apenas por estar a apagar fogos, a apagar incêndios. Daí que o próprio Fortaleza tenha contratado uma empresa para fazer um planeamento estratégico. Isso foi algo que ajudou a alterar a mentalidade de alguns diretores do clube, que ainda não tinham passado por esse tipo de processo, e no fundo o que foi feito foi identificar-se as atividades na qual merece a pena investir recursos, tempo, dinheiro, e quais são aquelas que, por não trazerem um retorno tão grande, não merece tanta pena. Isso foi algo transformador na vida recente do clube, não foi? Sem dúvida é algo transformador, sem dúvida é algo que está hoje já dentro da nossa cultura, coisa que não estava. Hoje a gente não consegue imaginar começar o nosso ano sem fazer o planejamento estratégico. E nós iniciamos isso justamente de 2017 para 2018, e foi quando eu assumi o clube como presidente. Já estava no clube, como você citou, desde 2015, fui diretor de futebol, 2015, 2016, 2017 vice-presidente, e no final de 2017 me tornei presidente. E eu, como venho da área empresarial, sou gestor, minha formação é essa, eu busquei de primeiro passo implantar um planejamento estratégico de forma profissional. Contratamos uma empresa chamada Gomes de Matos, uma empresa local muito competente, que faz isso para muitas organizações aqui no nosso estado, e fomos fazer o primeiro workshop para definir o planejamento estratégico. Como você falou, muitos dos diretores não tinham essa prática. Eles eram bons profissionais nas suas áreas de atuação, era um bom advogado, um bom médico, um bom engenheiro, um bom publicitário, mas não eram necessariamente gestores. O gestor que acompanha números, indicativos, faz o ciclo PDCA, né? Planejamento, organização, direção, controle, o ciclo girando. Então, tudo isso eles foram aprendendo também um pouco durante o planejamento estratégico, e a gente passou a medir, porque o que não é medido não é gerenciado. Então, todas as diretorias têm suas metas e objetivos ao longo do ano, quantificadas, e existe um acompanhamento dessas metas. A gente não é só fazer o planejamento, é bonito, bota no papel, cada um recebe e depois não olha mais para ele. Não adianta, né? Então a gente tem isso todos 5 encontros por ano. Vamos lá, diretoria de planejamento, já fez essa tarefa aqui, já licenciou quantas marcas, já fez aquele projeto específico. A diretoria jurídica reduziu o passivo do clube, resolveu a questão daquele terreno que precisa ser integrado ao patrimônio do clube. Tudo ali está numerado, quantificado, e como você também falou, no planejamento estratégico a gente escolhe o que vai fazer. Não adianta botar muitas metas que não vão ser atingidas, não adianta botar metas irreais, né? ou metas que vão ser muito esforço para pouco resultado. De que adianta mobilizar uma série de pessoas para um resultado muito pequeno? Isso não é uma meta boa, deixa essa de fora, vamos focar no que é mais importante. Eu aprendi um conceito recente muito legal, que é o de frutas baixas. Vamos focar nas frutas baixas. Aquela que está ali, você pega com a mão aqui, né, da árvore, está fácil de pegar e vai te dar o alimento. Então, você tem que identificar quais são as frutas baixas em cada uma da diretoria para trazer aquilo para o clube, para fazer andar e quantificar. E nesse último ano, nós tivemos um índice de 92% de concretização das ações traçadas no planejamento estratégico de 2021. É um índice altíssimo. Empresarialmente, quando se tem 70%, já se considera sucesso, e a gente conseguiu, no último ano, 92%. Quando se tem quanto por cento já é sucesso, que não se conseguiu entender?
A partir de 70. Ok. Não. A partir de 70, aqui na nossa métrica aqui, se uma empresa, qualquer empresa, consegue obter ao final do ano mais de 70% de metas atingidas, já se considera sucesso. No último ano, nós conseguimos 92%. Sim, sem dúvida, indicadores bastante relevantes. E sendo que não confundamos os conceitos que acabámos de falar com, com a microgestão. E o microcontrole, porque no fundo o Marcelo é a favor e identifica isso como um dos fatores do sucesso para o êxito desportivo recente do Fortaleza, o facto de confiar no processo, empoderar as pessoas, dar-lhes a devida confiança para depois então poder cobrar-se a resultados, ou seja, é diferente quando existem reuniões de feedback, reuniões de acompanhamento de resultados, isto é muito diferente do que o próprio presidente querer assumir o papel primordial em todas as áreas, não é? Perfeito. Eu percebo que você está muito bem conhecedor das coisas do Fortaleza. Isso é a característica de um bom jornalista que pesquisou, né, para fazer essa entrevista. Fico feliz, fico honrado com isso. Sendo que eu não sou jornalista, sendo que eu não sou jornalista. Deveria ser, então eu vou lhe dar um diploma, viu? Eu realmente sou muito contra o microgerenciamento, né? Isso é muito ruim quando você dá uma tarefa a uma pessoa e 10 minutos depois, e aí, já começou, já fez, como é que tá? Aí no outro como dia, é que já está avançou. a fazer? Você não deixa... A pessoa nem respira. A pessoa não consegue ter tranquilidade, ter foco, porque está toda hora alguém ali dizendo o que ele tem que fazer, perguntando, questionando. Eu acho que o grande sucesso é o gestor escolher pessoas corretas, né? Esse cara tem competência técnica para ocupar essa função, vai ter tempo para isso, tem os nossos valores, entrega para ele e deixa ele entregar o resultado. Agora, quantifica, o que é que você espera dele? Qual o resultado que você está esperando daquele gestor? E ao longo do ano vai tendo acompanhamento, mas o microgerenciamento, aquela coisa permanente, diária, às vezes de hora em hora, isso é terrível, isso não deixa o gestor... Isso é característica de um gestor inseguro, que quer estar toda hora controlando ali para ver se a pessoa que ele delegou, que ele deu uma tarefa, está entregando ou não. Então, realmente, essa é uma técnica que eu busco abolir, né, e empoderar, como você falou, dizer, vai, confio em ti, está aqui as ferramentas, me entrega o resultado, e no final do ano nós vamos celebrar junto. Sendo que, e mantendo-nos na linha das principais causas para o sucesso recente desportivo do Fortaleza, algo que o Marcelo também refere que eu acho que é mesmo muito relevante, parece algo simples, mas é muito relevante, é o facto de não se dever perder de vista que o principal propósito de um clube é desportivo e não financeiro, ou seja, isto subentende-se do seu discurso, porque no fundo o Marcelo já por algumas vezes referiu que não irá vender jogadores a preço de banana, não é? Porque no fundo, ao vender um jogador, tem de canalizar pelo menos parte desse dinheiro para contratar outro jogador e aí já vem uma incógnita de se esse novo jogador irá ter ou não sucesso. E daí que acaba por ser muito importante e por vezes estes conceitos são um pouco confundidos porque eu penso que por vezes os clubes ficam inebriados quando recebem propostas pelos seus jogadores, não é? Olha, sem dúvida alguma, o mais importante dentro do clube é o resultado esportivo. É isso que gera alegria nas pessoas, orgulho, satisfação. É isso que faz as pessoas se sentirem vencedoras por torcer por um time. E para ter resultado esportivo, é necessário ter organização financeira, ter gestão, ter bons jogadores, ter sequência de trabalho, continuidade com comissão técnica, com grupo de jogadores. São vários fatores somados para ter o resultado esportivo. E o que é o que vai importar é o resultado esportivo. Eu digo muito o seguinte, o torcedor, ele não comemora o balanço financeiro, ele comemora o balanço da rede, né? Quando a bola entra e balança a rede. Não sei se aí em Portugal chama rede, né? Sim. Né? Que o goleiro é o guarda-redes, né? Então, quando balança a rede, o torcedor fica feliz. O balanço financeiro no final do ano, os números, para ele não faz tanta diferença. Então, o foco tem que ser resultado esportivo. E para ter resultado esportivo, você tem que manter os seus melhores jogadores. Isso é fundamental. Se você puder vender os mais ou menos, venda os mais ou menos. Os melhores você deixa.
em algum momento você vai ter que vender um grande jogador, porque às vezes o jogador quer sair, chega uma proposta que realmente é irrecusável. Uma coisa que eu aprendi também ao longo dessa caminhada, que tão importante como trazer jogadores é saber a hora que o jogador tem que sair. Isso também é muito importante dentro do clube. Às vezes o jogador já está ali com a performance mais baixa, com motivação diferente, precisa mudar de áreas e o gestor tem que saber identificar isso. Mas, acima de tudo, focar no lado esportivo. Ao longo desses anos, muitas vezes, durante a caminhada, a gente recusou propostas porque, digamos, eu prefiro ficar com o jogador, não pegar esse dinheiro aqui, porque com o elenco, dentro da engrenagem como um todo, vai ser mais possível de conseguir o resultado esportivo. E assim aconteceu muito, por exemplo, agora em 2021, que o Fortaleza conseguiu a melhor campanha da história nos pontos corridos aqui no futebol brasileiro, né? O campeonato de pontos corridos, que é desde 2003, assim. O Fortaleza ficou em 4º lugar, conseguindo uma vaga inédita na Libertadores da América. E alguns jogadores, durante a campanha, receberam proposta, a gente foi firme, segurou e deu resultado esportivo depois. Quarto lugar, além do título de campeão cearense e além do alcance das meias finais, tanto da Copa do Nordeste como da Copa do Brasil, também convém sempre dizer. Perfeito. Perfeito. Portanto, no fundo, o Fortaleza acaba por ir buscar o seu equilíbrio financeiro à tal performance desportiva, sendo que, por exemplo, se no ano seguinte, no pior dos cenários, se por acaso o Fortaleza vai relegado para a Série B, aqui o equilíbrio financeiro proveniente apenas dos resultados desportivos já se torna um desafio ainda maior, não é? Aqui no Brasil, um rebaixamento ele causa um problema financeiro muito grande, porque a diferença de dinheiro de quem está na Série A para quem está na Série B é uma coisa absurda, é coisa de 9 vezes mais, é muito, a diferença é muito grande. E às vezes o time, quando cai, ele cai com jogadores que tinham salários de Série A. Então ele não vai conseguir manter aquele jogador, vai ter que se desfazer de alguma maneira, ou emprestar, ou vender, ou liberar mesmo, para tirar aquele custo da sua folha de pagamento mensal. Então é um desafio muito grande. Qualquer projeto esportivo aqui no Brasil, principalmente de clubes como Fortaleza, que estão crescendo, clubes emergentes, ele passa por estar na Série A. Tem que estar na Série A para manter aquele nível de jogadores, aquele nível de estrutura de pessoas, né? Eu falei há pouco tempo aqui de um departamento de futebol com todos esses profissionais que eu citei. Se há uma queda, você tem que reduzir, tem que demitir um ou outro, tem que enxugar, tem que se adequar à realidade de uma Série B. Então é um desafio muito grande, né? Que está dentro do desafio esportivo, que é se manter entre os melhores equipes da principal divisão do país. Isso é ano a ano. Nós fizemos um ano de 2021 muito bom, em 4º lugar. Nada nos garante nenhuma posição no ano que vem. Né? No ano que vem, no caso nesse, né? Em 2022. O resultado de 2021, que foi muito bom, não garante que 2022 ficou em 4º em 2021, em 2022 vai ficar por ali também, em 6º, 7º, ou em 4º de novo. Não tem garantia disso. Certo. O futebol brasileiro é muito nivelado, muito disputado. Quando começa o campeonato, você não sabe quem vai ser campeão. 3, 4, 5 times podem ser campeões. Você não sabe quem vai para a Libertadores. O Fortaleza foi uma surpresa. Você não sabe quem vai ser rebaixado. O Grêmio, gigante Grêmio, foi rebaixado no último ano. Ninguém podia prever isso antes de começar o campeonato. Então, a gente tem que ter muito critério, muito trabalho, muito cuidado, atenção, para que a gente tenha um resultado que mantenha toda essa estrutura ativa durante muitos anos. E outro aspecto também muito relevante que o Fortaleza respeita é a constituição de uma direção, de uma diretoria, com base na vertente técnica e não numa vertente política. No fundo, é respeitar o critério da meritocracia. A verdade é que também, desde 2019, que a direção do Fortaleza é totalmente remunerada. A questão que eu lhe coloco é: o Marcelo é da opinião de que já não tem lugar no futebol atual tão profissionalizado as diretorias, as direções que não são remuneradas, mas a verdade é que a direção do Palmeiras, atual campeão da Libertadores, não é remunerada. Como é que isso explica? Qual é que é a sua visão sobre este aspecto? Olha, eu acho que existem várias formas de fazer a mesma coisa, certo?
Então, existem várias formas de entrevistar alguém, como você está fazendo aqui comigo, e eu descobri que você não é jornalista, você deve ser um apaixonado por futebol, né, que tem o seu blog, que tem o seu... E você faz isso muito bem, não, você não precisou ser jornalista, né? Existem várias formas de treinar um time. Então, você pode ser um treinador mais ofensivo, mais defensivo, um treinador que jogue numa linha de 4 zagueiros, ou de 5 zagueiros, ou de 3 zagueiros, um treinador que tenha o futebol reativo ou o futebol propositivo. Tem gente que ganha de várias maneiras. Assim como gerir um clube também tem as suas formas de fazer. E no Brasil, a maioria dos clubes, os dirigentes não são remunerados. Eu acho um erro, né? Eu acho que os dirigentes eles têm que ser remunerados porque eles geram resultados para o clube. E remuneração predispõe um pouco mais também de profissionalismo, de presença. Eu acho errado quando um clube, os principais gestores do clube chegam para trabalhar no clube depois de 5 horas da tarde, porque passaram o dia inteiro na sua outra atividade profissional, ou na sua empresa, ou no seu consultório, no seu escritório, e só podem dedicar a paixão de milhões de pessoas no final do dia. Quando você tem pessoas dedicadas por mais tempo e qualificadas, a tendência é de um resultado melhor. Mas o Palmeiras, que você citou, é um clube extremamente profissionalizado, porque eles têm lá vários executivos em cada área do clube. Executivos bons e bem remunerados, no marketing, no jurídico, no futebol, no administrativo, no licenciamento. Então, é uma grande empresa em que os dirigentes estatutários não são remunerados, não têm uma rotina permanente, mas pelo recurso que eles recebem, eles conseguem ter diversos profissionais que fazem isso acontecer. E uma estrutura fabulosa, já tive lá, muito bonito, padrão europeu, a estrutura do Palmeiras, é algo realmente muito bom. Então, existem formas diferentes de fazer. Eu acredito que num clube como o Fortaleza, a dedicação tem que ser o máximo possível. Eu me dedico 100% ao clube. A única coisa que eu faço profissionalmente é trabalhar pelo Fortaleza, 24 horas, não tem domingo, não tem feriado, não tem sábado. A gente está sempre à disposição. Claro que tem algum momento que a gente tem que descansar, né? Porque a cabeça precisa disso, o corpo também. Mas eu acho que existem formas diferentes de fazer futebol, como existem formas diferentes de fazer todas as coisas. Fazendo bem feito, dá para ter resultado. A única coisa que lhe mete medo, diz, é a falta de dinheiro. E, no fundo, isto tem que ver com tudo aquilo que temos vindo a falar. E se compararmos os números do clube desde quando entrou no Fortaleza até hoje, vemos que há um crescimento significativo do número de sócios, de 12.500 para cerca de 30.000. Vemos que a loja do clube, a única que existia na altura, que faturava cerca de 30, 40 mil reais por mês, corrija-me se eu estou equivocado, mas no conjunto das diversas lojas entretanto abertas, penso que já houve um mês em que o clube faturou 2 milhões e meio de reais nesse mês, e portanto aquilo que eu lhe questionava agora é o principal fator para esta mudança está refletido na conversa que na altura, quando assumiu a presidência, o Marcelo teve com o diretor do primeiro departamento a ser profissionalizado no clube, que foi o departamento de marketing, conversa na qual o Marcelo lhe disse, não só lhe disponibilizou um orçamento, que era algo que na altura não existia, como também lhe disse que lhe iria dar mais dinheiro no futuro, caso fossem atingidos bons resultados? Ali foi um modelo, né? Um modelo que a gente replicou para as demais diretorias de profissionalismo. E o Marcel, que é o diretor de marketing do clube, ele atende esses critérios que a gente entende que são corretos para gerir um clube. Porque, para ele ser diretor de marketing, ele conhece de marketing, ele é um grande publicitário, ele conhece daquele assunto. E a gente empoderou ele. Você vai assumir, vou te empoderar, está aqui o teu orçamento, está aqui a tua equipe, entrega resultado que a gente vai melhorando. Então, ele é um exemplo muito claro que vale para todas as diretorias e que a gente fez, de alguma maneira, em todas as diretorias, através do planejamento estratégico. Escolha profissional, não é uma escolha política, nenhum diretor está aqui porque é amigo de alguém ou porque foi para ganhar a eleição ou para uma composição eleitoral, não. Estão porque tem conhecimento técnico naquela área e tem que entregar resultado naquela área.
Então, o exemplo do marketing, que você muito bem citou, ele se reflete para outros porque atende o profissionalismo, a dedicação, o empoderamento, a escolha técnica, e é um exemplo que eu gosto muito de usar em minhas falas. E falando sempre sobre a venda de artigos ao consumidor, porque, como o Marcelo diz, os clubes de futebol têm uma vantagem estratégica muito importante, que é o facto de terem o mais fiel dos consumidores. Um torcedor do Fortaleza não irá comprar uma camisola do Ceará e vice-versa. O clube desenvolveu a sua própria marca de equipamentos, e isso possibilita-lhe não apenas aumentar bastante o número de artigos que coloca à venda, aumentar a margem de lucro, fazer uma infinidade de ações comerciais, tornar-se-ia um desafio adicional ou alguma desvantagem, caso o clube quisesse, no entanto, vender muitos artigos para todo o mundo, não é? E se calhar já tinha sentido recorrer a uma parceria com um patrocinador oficial técnico capaz de garantir essa distribuição para todo o mundo. A parte de varejo, né? Que eu não sei se esse é o mesmo termo em Portugal, que é comércio, venda de produtos, é algo que se tornou muito grande no clube. Começou pela marca própria, essa camisa que eu visto aqui é da nossa marca própria, né? Leão 1918, tem só o leão agora aqui nessa camisa, porque a ideia de se criar uma grife mesmo, né? Que as pessoas usem não só para ir para o jogo, mas usem no dia a dia, para trabalhar, né? Para passear com a camisa bonita do clube. Então, isso foi feito em 2016, né? Eu não era presidente, fui na diretoria anterior, eu era diretor de futebol. Foi feita a criação da marca própria, foi um grande passo, foi uma inteligência legal que se fez na época, e a gente buscou, quando assumiu, potencializar isso, fazer com que essa marca criasse diversos produtos. Eu estou, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é tipo uma flâmula de recém-nascido, você consegue ver aí, Sim, né? sim, sim, sim. Isso aqui é um produto oficial do clube. Isso aqui o clube ganha um dinheiro quando é vendido um royalty. Então, tudo isso vem do profissionalismo, vem de ter diretores capacitados para fazer aquela demanda, vem de ter feito a marca própria, vem de poder ter 12 lojas hoje próprias para poder vender, lojas organizadas, bonitas, com equipe qualificada, com gente que entende de comércio, que entende de varejo, que entende de promoção, que entende de produto. Então, hoje a gente tem ponto de venda, tem produto, tem espaço físico e tem, sobretudo, o mais importante para qualquer marca, que é cliente, que é consumidor. São pessoas que compram os nossos produtos. E compram, às vezes, porque querem comprar, eu quero comprar uma camisa para dar de presente, eu quero comprar um chaveiro, eu quero comprar o livro do clube. Ou, às vezes, simplesmente elas estão passando pelo shopping e vê a loja do clube, para deixar eu entrar ali para ver alguma coisa, e termina comprando, porque tem o produto, tem o amor, tem o atendimento, e tudo isso se reflete para gerar recursos, gerar experiência para o time de futebol, para que o time de futebol seja bem gerido, para que a bola entre e o torcedor fique feliz. Então, é um ciclo, né, com muitas ações paralelas que vão se complementando para dar o resultado esportivo final. A gente vai sempre, de alguma maneira, chegar no resultado esportivo, porque todas as ações são feitas para que ele aconteça. A verdade é que, como se os desafios não fossem já muitos, atualmente a concorrência não é apenas local. O PSG, por exemplo, tem cerca de 4.000 alunos no Brasil, nas escolinhas, algo que o próprio Marcelo diz que provavelmente será um número superior àquele que tem, por exemplo, o Botafogo, o Fluminense, e, portanto, isso significa que a disputa atual pelo Campeonato Brasileiro, por parte dos clubes locais, não se resume à luta, entre aspas, com os adversários locais, mas também com grandes clubes europeus. E é natural, portanto, que amanhã, quando uma criança dessas escolinhas tiver de comprar uma camisola, tiver de selecionar uma equipa nos videojogos, que irá escolher então o PSG. Para contornar isto, como nós sabemos, existe uma grande vantagem, não é? A proximidade local, que permite a criação de uma infinidade de ações, como por exemplo a visita às escolas por parte dos clubes.
aquilo que eu lhe perguntava é, imagino que as ações que já tenham feito promocionais tenham sido muitas, sei também que já têm ido às escolas, oferecer cartões de sócio-torcedor, etc. Mas mais do que a captação de novos sócios torcedores, como é que está a correr a retenção desses mesmos sócios? Porque uma vez terminadas essas ações, é necessário reter os sócios, não é? Como é que isso tem corrido? Olha, eu diria até que essa disputa pelo coração, né, do torcedor, ela vai além do futebol. As crianças hoje elas podem optar por jogar Free Fire e não por assistir o jogo do time, por jogar Counter-Strike, por torcer NBA. O meu filho, por exemplo, hoje, É ele é um basquetebolista. É aficionado basquetebolista. por basquete. Ontem eu estava assistindo aqui com ele, até de madrugada, um jogaço, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Lembrou, James fez 56 pontos e aquilo ali encanta ele. Então, hoje ele tem camisa de basquete, short de basquete, bola de basquete, segue páginas no Instagram de basquete. Ele aprendeu a consumir esse esporte. A NBA foi extremamente competente de conseguir fazer a paixão nele, como faz em inúmeras crianças e adolescentes ao redor do Até mundo. porque, Marcelo, apenas para acrescentar, o exemplo do seu filho é muito bom porque a sua paixão surgiu pelo documentário do The Last Dance da Netflix e, Isso, portanto, exatamente. Então, a Netflix, que também é entretenimento, exato. né? Também é entretenimento. A gente assistiu o documentário junto, ele se encantou com a garra do Michael Jordan, com a força, com a tenacidade, com aquele espírito vencedor. E, poxa, eu quero ser igual a esse cara e vou jogar basquete. Começou a jogar basquete e hoje consome basquete. Também consome futebol. Ele não deixou de torcer para Fortaleza, ele não deixou de vibrar. Assistiu o jogo ontem aqui comigo da Copa do Nordeste. Mas ele conseguiu consumir, torcer e vibrar por duas coisas diferentes. Assim como tem gente que gosta de automobilismo, de futebol, né? Gosta de rock, de futebol, né? Tô indo para outra área mesmo, né? Para música. Então, a concorrência ela é maior. Ela não é só se o menino vai comprar a blusa do Fortaleza ou do PSG, ou se vai comprar a blusa do Flamengo ou do Manchester United porque o Cristiano Ronaldo está lá. Ela é pela atenção. O maior ativo hoje do mundo é a atenção. Como é que você retém a atenção das pessoas? A atenção dos consumidores, a atenção do público. Esse é o grande desafio. E aí, onde você falou, a gente tem que usar o fator local, a proximidade, a experiência. Ir para um jogo de futebol é uma experiência sensacional. Chegar naquele estádio enorme, né, o Castelão cheio ali, ver os jogadores, ver as pessoas vibrando em alegria, em harmonia, famílias, idosos, crianças. Isso cria memória afetiva em quem está se formando, né? Ir à escola, como a gente foi muito e vai voltar agora, já com a pandemia mais tranquila, vamos voltar a visitar as escolas, levar o cartão de sócio-torcedor, criar experiências, os mascotes que a gente tem, o Juba e a Estela, que vão em eventos, que vão em aniversários, que vão em inaugurações. Tudo isso vai criando uma experiência, vai criando laços afetivos, laços de memória que fazem com que a paixão exista e se transfira de pai para filho, de filho para neto, mas a concorrência é muito grande. Sem dúvida. Não é a concorrência não é mais assim. Ele vai ser Fortaleza ou vai ser Ceará? A criança. Ele pode ser Chicago Bulls, ele pode ser Real Madrid, ele pode ser Free Fire, ele pode ser outras coisas que não é nem Fortaleza nem Ceará, e ali você perdeu um consumidor. Sem dúvida, sem Na dúvida. verdade, perdeu um apaixonado, né? Não, porque quando fala de consumidor, você está falando só do ponto de vista de negócio, mas futebol é muito mais do que Sem negócio. dúvida. E já agora, como é que está a abordagem do Fortaleza para, por exemplo, entrar nos esportes? Já estamos. Fortaleza tem Ok. times de esporte, de FIFA, aquele outro jogo do futebol, como é o Pro PES, Evolution o Pro Soccer. Evolution Soccer. Nós temos nessas duas modalidades e fizeram, inclusive, boas campanhas, alguns títulos expressivos, então a gente está presente também no eSports. E a verdade é que muitas das vezes as pessoas falam da TV como a vilã, como diz, mas na verdade, por exemplo, se atentarmos a Globo, tem sido desde há já vários anos a principal investidora em tudo o que é patrocínios no futebol e, portanto, trata-se de uma grande fonte de receita para os clubes.
No entanto, se formos atentar aos valores de pay-per-view recebidos em 2019, o Flamengo recebeu 120 milhões de reais e o Fortaleza apenas 2,6 milhões. Quanto a si, isto significa que o mais justo seria, por exemplo, desse valor do pay-per-view, 50% ser dividido em partes iguais pelas duas equipas presentes num jogo e depois então a restante metade ficaria então dividida em consonância com o número de assinantes de cada clube. Podemos esperar uma negociação coletiva dos direitos de televisão brevemente no Brasil? Nós estamos trabalhando para isso, para que no novo ciclo que se inicia em 2025, né, os atuais contratos de televisão, de direito de transmissão no futebol brasileiro, eles terminam em 2024. Os contratos já assinados, vigentes, que vão seguir essas regras aí, entre elas a do pay-per-view, que tem uma divisão muito injusta, desproporcional. Faz parte, a gente tem que trabalhar para mudar isso aí. Então, temos trabalhado, conversado com outros clubes, tentar um modelo mais eficiente, um modelo mais justo, para que o produto futebol brasileiro cresça como um todo, se torne uma liga ainda mais referência e divida melhor os seus recursos. Esse é um sonho, é um desejo, é um trabalho para o bem do futebol brasileiro e para uma justiça maior na divisão desses recursos. A gente tem conversado coletivamente sobre isso. Não, além do gestor, no caso, o presidente de clube, ele tem que cuidar muito bem do seu clube, mas ele tem que saber também se relacionar com os demais players, com a imprensa, com os patrocinadores, com os outros clubes, com as federações, para poder, de alguma forma, contribuir para um ambiente melhor dentro desse mercado que é o futebol. E o Marcelo falava há pouco da experiência do Match Day, ou seja, no fundo alargar a experiência a não apenas os 90 minutos, mas permitir que o adepto chegue mais cedo ao estádio e possa usufruir de uma série de experiências diversificadas, mas foca também mais alguns aspectos importantes para se conseguir levar muita gente aos estádios, nomeadamente a apresentação de uma equipa coletiva, de uma equipa competitiva e também o facto de se ter no elenco, no plantel, vários ídolos. Relativamente a este último aspecto, de que forma é que ele influencia as contratações do clube e porque é que o Marcelo considera um aspecto tão importante, a questão dos ídolos? Olha, o ídolo, ele causa amor, né? Paixão, respeito, identidade, projeção. O que é o ídolo? Poxa, esse cara é sensacional, eu queria ser igual a ele. Eu admiro o que ele faz, eu admiro o que ele faz pelo meu time, eu admiro a competência dele, ele já me deu muitas alegrias. Então, um futebol se faz de ídolos. Hoje nós falamos aqui nessa entrevista do Paris Saint-Germain. Por que o Paris Saint-Germain hoje é uma marca mundial? Porque tem ídolos lá, né? Porque o Neymar é um ídolo de milhões e milhões e milhões de crianças. Porque o Messi, que agora está lá, é o ídolo maior ainda. Porque já teve por lá o Ibrahimovic, já teve o Ronaldinho Gaúcho, Mbappé, que é sensacional, talvez hoje, tecnicamente, seja o melhor de todos, né, na minha avaliação. Então, isso faz sonhar, isso atrai mídia, isso atrai pessoas, isso gera consumo. Você vai para um jogo, se eu estiver em Paris, eu vou querer assistir o jogo do Paris Saint-Germain porque eu quero ver o Mbappé jogar, né? Eu não vou, eu vou pelo clube, pelo estádio, porque gosto de futebol, mas eu quero ver o Mbappé jogar. Assim, o torcedor do Fortaleza tem que querer ir para o estádio porque tem um jogador A, ou B ou C que ele se identifica e que ele diz, poxa, eu quero ver esse cara jogar, esse cara me representa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo real, o Pikachu. Pikachu é um jogador que foi muito bem no Vasco, ficou 8 anos no Vasco, que é um gigante aqui do futebol brasileiro, né? Um nome português, Vasco da Gama, né? Português. E o Pikachu, quando veio para o Fortaleza, ele já chegou com um status de ídolo. As pessoas já conheciam, já gostavam. Quando a gente viaja pelo Brasil com Fortaleza, você chega no aeroporto, eu quero bater foto com o Pikachu. É um cara na Paraíba, no Rio, em Porto Alegre, em Curitiba. Então, ele tem esse aspecto. E dentro de campo ele entrega, ele faz gol, ele tem assistência, ele se porta bem, ele respeita as pessoas. Então, ele atrai. Ele faz com que as pessoas queiram ir para o jogo para ver o Fortaleza, para sentir o espetáculo, para torcer que o time ganhe, mas também para ver o Pikachu. É um exemplo, tem outros, né? Me veio um aqui
até porque ele está apenas no seu segundo ano no clube, mas ele já trouxe a idolatria, o respeito, o carinho pela história que ele construiu no Paysandu e principalmente no Vasco da Gama. E de que forma é que este aspecto deste perfil mental, digamos assim, desses jogadores que se podem tornar ídolos e identificar-se em grande medida com a torcida, de que forma é que isso influencia as contratações do Fortaleza? Influencia também, não pode ser o fator único, né? Tipo, vamos trazer esse cara aqui porque ele pode virar ídolo. Porque ídolo, na verdade, ele tem que ter resultado esportivo. Se o Pikachu não jogasse, não fizesse gols, rapidamente ele seria esquecido pelo nosso torcedor, ou iam dizer assim, o Pikachu no Fortaleza não jogou nada, então não foi ídolo de nada. Então tem que casar com o resultado esportivo, com entrega, com minutagem, com números, com gols, com presença, com conquista. Assim se constrói um ídolo. Senão o Pikachu só ia ser ídolo do Vasco, não ia ser ídolo no Fortaleza se ele não tivesse ano passado feito gols importantes, participar dessa campanha vitoriosa, ter sido tricampeão cearense. Então, tem que casar as duas coisas. Acima de tudo, a parte técnica. Aquele jogador tem a capacidade técnica e vai executar uma função dentro da equipe que vai nos ajudar. Mas ele também tem um potencial para ser ídolo. Melhor ainda. Mas não tem que ser primeiro o potencial para ser ídolo e depois a parte técnica. É primeiro a parte técnica e depois o potencial para ser ídolo. Algo muito relevante no futebol nordestino foi a criação da Copa do Nordeste, porque no fundo ela veio ajudar os clubes da região a assumirem um maior protagonismo ao equilibrar o orçamento desses mesmos clubes com os adversários. Por exemplo, se virmos as cotas de TV do Campeonato Paulista, vemos que os maiores clubes recebem mais de 43 vezes, ou seja, um valor aproximadamente 43 vezes superior àquele que recebe o Fortaleza no Campeonato Cearense. Só aqui temos uma noção da enorme diferença que existe. Sendo que também há um aspecto interessante, que é o Estado já conseguiu melhorar um pouco o cenário. No máximo o Fortaleza irá jogar apenas 6 jogos no Campeonato Cearense deste ano e, portanto, acabam por se libertar outras datas para a mais rentável Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil. Há um aspecto muito interessante e poucas vezes refletido, que o Marcelo já focou, que é o facto de quem tem o poder do calendário ter um grande poder no futebol, porque é algo que a determina muita coisa. Pedia-lhe só também aqui para aprofundar um bocadinho este tema, porque de facto é algo que poucas vezes é abordado. Olha, o calendário é algo importantíssimo, né? Quem controla o calendário controla quase tudo no futebol. Porque por que o Campeonato Cearense conseguiu ter 6 datas e não foi obrigado a ter 16? Por que a Copa do Nordeste está inserida dentro de um calendário junto com os estaduais? Então, tudo isso tem importância, tem fator, tem relevância. E a gente tem que cuidar muito bem, porque aí envolve um outro aspecto. Quantidade de jogos. Quantidade de jogos pressupõe um elenco maior ou menor, né? Pressupõe um determinado momento em que vão ter jogos importantes quarto e domingo, um jogo de Libertadores, um jogo da Série A, um jogo da Copa do Brasil. Então, tudo isso influi no resultado, influi na contratação, influi no planejamento. E o calendário é algo que, se não for muito bem cuidado e os clubes não souberem se adaptar, vai atrapalhar o projeto esportivo. E cada ano tem uma coisa diferente, né? 2020 veio a pandemia que implicou um 2021 apertado. 2022 tem uma Copa do Mundo que pela primeira vez na história vai começar em novembro em função do calor lá no Catar, não é em julho. Então o campeonato tem que terminar ainda no começo de novembro. Então são muitas variáveis que a gente como gestor tem que se adaptar, que o futebol tem que se adaptar, e quem se adapta melhor, quem consegue entender melhor esse cenário, se planeja melhor e tira resultados esportivos mais interessantes. Então é algo que tem muita força a definição do calendário e a gente tem que, de forma hábil, tentar conduzir para que isso seja um fator positivo no resultado esportivo. E virando agora à página, o Marcelo é da opinião de que o presidente tem de acompanhar de perto o futebol da equipa principal, respeitando, obviamente, sempre o espaço de cada profissional, também diz que, caso se verifique que o caminho não está a ser o correto, o presidente não deve ter medo de alterar a rota. Isto não invalidando o que já abordámos aqui na nossa conversa, de confiar no processo, empoderar as pessoas e tudo mais. Relativamente a todos aqueles profissionais que não são propriamente os jogadores e, portanto, não têm o seu trabalho tão exposto todas as semanas,
de que forma é que o Fortaleza aborda a procura pelos melhores profissionais e a contratação desses mesmos profissionais? Olha, ele tem que seguir o mesmo critério de qualificação, né? Eu entendo que cada pessoa qualificada dentro do clube ela pode gerar resultado. E vou dizer por que eu falo isso. Nós tivemos, por exemplo, o ano passado, um sub-23, nosso sub-23, que ficou em terceiro lugar no campeonato, com um orçamento baixo, né? A gente não investiu tanto nessa categoria, a gente tinha um critério, olha, vai pagar salário até aqui e tem que ser jogador com projeção para a equipe profissional. E aí lá tinha gente qualificada montando esse elenco. O Léo Porto, que era o treinador do Sub-23, é o auxiliar do profissional, o Agnello, que é o executivo da base, e outros profissionais que por lá estavam de centro de inteligência. Conseguimos captar jogadores, identificar jogadores que deram resultado esportivo. O Hércules, que jogou já no profissional agora, fez um gol, foi titular no jogo de ontem, passou pelo Sub-23 porque foi identificado por um profissional qualificado daquela categoria. O Abraão, o zagueiro, que está integrado ao elenco profissional, foi identificado pelo departamento da base no Primavera de Indaiatuba, do interior de São Paulo. Trouxemos para o Fortaleza, veio por empréstimo com opção de compra, entregou o resultado, compramos no final. Pode ser um zagueiro que venha a ser titular do Fortaleza daqui a 2 anos, ou até antes, ninguém sabe. Então, por que isso aconteceu? Porque tinha gente qualificada lá. Tinha gente qualificada no Sub-23, tinha gente qualificada na base, tinha gente qualificada no centro de inteligência da base. Você não pode, por melhor gestor que você seja ou ache que os seus braços só vão até determinado local. Tem que ter muito mais gente qualificada nas diversas áreas. Uma mudança que nós fizemos, trazendo um fisiologista que ia ter dedicação integral ao clube, trazendo um nutricionista que trabalhava no Grêmio, que passou a ter dedicação integral ao clube. Tudo isso requer conhecimento, investimento, qualificação técnica, e essas pessoas diretamente, não é indiretamente, diretamente, elas vão te ajudando a conseguir o melhor resultado. Porque elas resolvem problemas. Elas não criam problemas, elas resolvem problemas. E isso faz com que o ambiente funcione melhor e mais qualificado. É curioso estar a falar da equipa de sub-23 do Fortaleza, porque no ano passado fez um campeonato de sub-23 muito, muito bom, e isso recorda-me algo que até há pouco tempo o Marcelo tinha essa como a expressão diz, não é? Pedra no sapato, andava a perseguir ainda o objetivo de revelar jovens de grande talento da base, porque como diz, no fundo, para além, obviamente, de questões de identificação com a torcida, mas isso acaba também por ser algo estratégico para um clube, não é? Porque falamos de um jogador que tem um salário mais baixo, um jogador que, tendo qualidade, irá aportar resultados esportivos, o seu contributo, um contributo positivo, e eventualmente no futuro também dará retorno financeiro. Portanto, a base não se trata apenas da questão da identificação, mas também como algo estratégico que o Fortaleza procura também implementar para o futuro, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Os grandes clubes do mundo, o Benfica é um grande exemplo disso, o próprio Porto, né, o Sporting, de revelar jogadores nas suas camadas interiores, nos juvenis, né? E aqui no caso, como chamamos de categoria de base, te dá resultado esportivo, te equilibra a sua folha. Você tem ali 4, 5 jogadores com um salário menor, são 5 contratações a menos que você faria com um salário bem maior, identificação com o clube. E outra coisa muito importante dentro do mercado, o jogador que tem muito valor é o jovem com muitos minutos. A grande venda agora do River Plate, Julian Álvares, 21 anos. Yuri Alberto, que foi vendido internacional para o Zenit da Rússia, 21, 22 anos. O Evanilson, que foi para o Porto, muito jovem, 22 anos. O PP, que também foi para o Porto. O Everton Cebolinha já foi um pouquinho mais velho, tinha 24, mas também uma idade jovem ainda. Se ele tivesse 29, 30 anos, ele já não valeria nem metade daquilo. Então, um jogador jovem com minutagem tem muito valor de mercado. E para isso você precisa identificar, reter, qualificar, evoluir esse atleta para que ele chegue no elenco profissional
e dê resultado esportivo. E isso só se faz com investimento na categoria de base e com gente qualificada. Não adianta só botar dinheiro. Se botar dinheiro e não tiver gente qualificada, não vai ter resultado. Então, recursos e pessoas qualificadas. Sem dúvida, sem dúvida. E nos tempos mais recentes, o Departamento de Inteligência, o Centro de Inteligência do Fortaleza, desenvolveu algum perfil de jogador independente da posição em campo, de contratação? E existe algum perfil traçado? Olha, a gente gosta de zagueiros com capacidade de construção, né? Aquele zagueiro só rebatedor, que só dá chutão, ele não é a nossa preferência. A gente gosta de atacantes com velocidade, né? Aqui no futebol nordestino tem muitos jogadores com velocidade, os extremos, né? Extremos com velocidade, com drible, mas também com recomposição, que hoje você ataca e você defende. Volantes também, o 5 e o 8, com criação, com construção de jogo. Aquele camisa 5 que só marca, né, que só rouba a bola e dá o passe curto, ele também não é a preferência do clube. Então, são algumas características aí de jogadores que a gente já vai na seleção, na busca, na construção desse jogador, desde sub-11, sub-13, sub-15, criar e desenvolver essas características. E mentalmente há assim algum perfil que vocês sintam que se identifica, é um tipo de jogador que se identifica mais com a torcida e, portanto, vocês procuram um determinado tipo de jogador ou é uma questão mais técnica? A questão técnica é fundamental, mas a questão mental não pode ficar de lado, né? Nós somos corpo e mente. Então a gente não pode treinar só o corpo, a mente tem que estar pronta ainda mais numa atividade em que se tem muita pressão, em que se tem muita expectativa, em que se tem tomada de decisão o tempo todo. O atleta toda hora está tomando decisão. Se vai para cá, se não vai para lá, se chuta, se toca, se defende, se segura. Então, o aspecto mental é importante, mas característica, o nosso torcedor, o clube, ele gosta muito de jogadores vibrantes, jogador guerreiro, jogador muito frio, ele não atrai muito o torcedor do Fortaleza. Por mais técnico que ele seja, ele tem que ter garra, tem que ter sangue na veia, tem que vibrar, tem que duelar. Isso é uma característica importante dentro do nosso perfil de atleta. Isso é uma coisa histórica, né? Está arraigado, está no coração, está no DNA do clube. E algo também muito importante, que também poucas vezes é abordado, algo que o Marcelo refere, é a grande importância, a grande relevância do pagamento, não apenas dos salários em dia, mas também do chamado bicho no Brasil, ou seja, dos prémios de desempenho. Isso é algo que, por exemplo, na temporada de 2021, o Fortaleza teve sempre em dia. E isso é algo que, no fundo, ao fim e ao cabo, acaba por ajudar também os jogadores a manterem o seu foco no treino e nos jogos, não é? E saberem que existe toda uma direção, uma diretoria capaz de fazer uma boa gestão. Sem dúvida, isso é um fator de extrema importância, né? O futebol brasileiro já viveu muito com salários atrasados em diversos clubes, alguns superaram isso, outros ainda têm. E aqui no Fortaleza a gente tem organizado isso com muito cuidado, com muito critério. Não é fácil, porque futebol é muito caro e as receitas de futebol elas não são lineares, né? Às vezes você fica um tempo assim sem dinheiro e às vezes entra um dinheiro maior, mas as obrigações são lineares, os compromissos. Então é responsabilidade nossa do clube de arcar com isso, de pagar em dia, de dar essa tranquilidade financeira para o jogador, saber que naquele dia vai receber, para pagar suas contas, para ajudar a sua família, para um investimento imóvel que ele comprou, o que quer que seja, que ele sabe que o dinheiro vai entrar. E as premiações fazem parte da cultura, a gente combina previamente com os jogadores, paga rápido, né? Ganhou, paga o quanto antes, de preferência antes do próximo jogo, para que ele saiba que é legal ganhar, que vai ter o incentivo, que vai ter o dinheiro a mais, e aquele dinheiro ele usa, né, às vezes por uma questão mais pessoal, com a esposa e tudo, ou para comprar um celular novo, ou para comprar uma roupa nova. Então, faz parte da cultura e aqui a gente entende que isso tem que acontecer. Tem que acontecer de forma legal, de forma combinada e com pagamento rápido. Eu acho que isso, de alguma forma, influencia, sim, para o bom ambiente, para os resultados esportivos. Esse equilíbrio financeiro do Fortaleza é ainda mais meritório, tendo em conta que no Brasil as premiações que os clubes recebem ocorrem essencialmente em dezembro, não é? No final do ano, e portanto obriga o clube a ter já um fluxo de caixa capaz de responder a todas essas premiações que tem de pagar aos jogadores, por exemplo, durante o ano, não é? É,
faz parte do nosso desafio dentro de um fluxo de caixa difícil, porque boa parte do dinheiro entra só em dezembro, a gente honrar com todos os compromissos e também com as premiações durante o ano. Então, isso não é algo fácil, mas é algo que é obrigação nossa. Assim como ganhar jogo não é fácil, assim como fazer gol não é fácil, eles têm feito, a gente, como direção, também tem que conseguir fazer as coisas difíceis acontecerem para que o todo tenha o resultado que se espera. Portanto, foco, como já falámos, porque no fundo aumenta as probabilidades de êxito, o facto de estarmos concentrados numa atividade, cercar-se de pessoas muito capacitadas, de preferência mais capacitadas nas suas áreas do que o próprio presidente. Para além também, por exemplo, para o Marcelo também é importante não atrair más energias e, portanto, não criar atrito, problemas com quem rodeia o clube. Mais algum aspecto que pudesse ser incluído nos aspectos mais relevantes de uma boa gestão de um clube? Eu acho que é muito importante a transparência com o torcedor, porque o torcedor é a razão de existir de um clube de futebol. Por que o Benfica é gigante? Porque tem inúmeros torcedores. Talvez há um tempo atrás, não sei se ainda é o clube que tem mais sócio-torcedor no mundo, né? Legião de fãs que vai de família, geração em geração, mesma coisa com os outros grandes clubes de Portugal. Por que o River Plate é gigante? Porque tem uma torcida sensacional, o Milan, o Paris Saint-Germain, o Arsenal, enfim, inúmeros clubes que a gente pode falar aqui. Então, a torcida é o fator de existência de um clube. Então, você tem que ser transparente com o torcedor, você tem que falar a verdade, você tem que reconhecer quando erra, tem que mostrar números, tem que apontar caminhos, tem que convocar para chamar, jogar junto, precisamos de você, esteja no campo, vá ao estádio. Transparência é fundamental. E engajamento, fazer com que eles se engajem cada vez mais, que eles acreditem, que eles consumam os produtos do clube, que eles sejam sócios torcedores, que eles possam ir para o estádio, para o campo. Então, transparência e engajamento são fatores fundamentais para o sucesso de um clube. Tudo isso que foi falado aí, profissionalismo, salário em dia, técnicas de gestão, tudo que nós falamos. Se não tiver engajamento do torcedor, não vai servir muito também, viu? Se o torcedor olhar para a gente e dizer, não, eu não gosto desse cara, não confio, Claro. né, não vai servir. Então, transparência e engajamento com o torcedor é fundamental para que todos os outros fatores também tenham importância. Sendo que também, por exemplo, como sabemos, é inevitável focar-se também a escolha de um bom treinador como algo muito relevante na gestão de um clube, porque no fundo ele contacta com o dia-a-dia de um clube, ele pode participar numa imensidão de decisões e, por exemplo, acaba por ser também incontornável nas várias conversas acerca do sucesso recente do Fortaleza, voltar a relembrar a preponderância que teve na sua altura o Rogério Ceni, porque acabou nas suas 2 passagens pelo clube por passar mais de 1000 dias de trabalho no clube e obter 4 títulos. A mentalidade de uma equipa que procura sempre o golo, procura sempre a vitória independentemente do adversário, foi essencialmente originada pelo Ceni, ou a própria escolha do Ceni na altura já visava esta mudança de mentalidades no clube? O Fortaleza sempre foi um clube vencedor, né? Sempre foi um clube que tem no seu DNA a vitória, a conquista. O torcedor aqui sempre cobrou título, cobrou coisas boas. Mas o Ceni, sem dúvida alguma, é um capítulo especial na nossa história. E quando a gente trouxe o Ceni, a gente queria trazer, sim, um profissional moderno, atualizado, e com muita vontade de vencer. Porque ele foi assim como jogador, foi extremamente vencedor, né, em tudo que fez no São Paulo, na seleção brasileira, a inovação de ser um goleiro artilheiro, de ser realmente, né, extrapolou fronteiras, foi conhecido mundialmente sem nunca ter saído do Brasil, a não ser com seleção, lógico, né? Mas sem nunca ter jogado em um clube europeu, por exemplo. E era um cara diferente, diferenciado. E casou com aquele aspecto que nós falamos também do ídolo, né? O Rogério também se tornou um ídolo aqui. Ele já era um ídolo nacional, as pessoas já admiravam ele demais. E com o resultado que ele deu, ele também se tornou um ídolo aqui. E a gente queria, sim, um time vencedor, como ele é, como ele foi como atleta e como ele é como treinador, nesse
curta passagem dele como treinador, ele já tem 7 títulos, né? 4 no Fortaleza e 3 no Flamengo. Tem treinador que não tem nenhum e já está aí há 10, 12 anos. Então, a gente queria, sim, um perfil vencedor, um cara extremamente profissional, moderno, atualizado, e acho que o Fortaleza fez muito bem para ele, como ele também fez muito bem para o Fortaleza. Foi uma via de mão dupla, uma troca saudável, e a gente só tem gratidão pelo trabalho qualificado, pelos resultados, pelo legado muito positivo que o Rogério Ceni deixou aqui no nosso tricolor do PC. Sendo que, como diz, quando se dá uma saída de alguém tão importante, com um papel tão relevante no dia a dia de um clube, é natural que haja nos momentos subsequentes uma certa desorganização no clube. Que ensinamentos é que a saída do Ceni trouxe nesse sentido, de maneira a que quando amanhã o Vojvoda, o atual treinador do Fortaleza, sair do clube, essa desorganização não ocorra ou pelo menos que seja minimizada? O ensinamento é que a nossa estrutura permanente esteja cada vez mais qualificada e menos dependente de quem vem de fora. Porque quem vem de fora pode ficar mais de 1000 dias, como ficou o Ceni, como pode ficar 45 dias, como ficou o Chamusca, que veio depois do Ceni. O Vojvoda já está aí quase completando um ano. Espero que fique bastante tempo. Mas uma hora ele vai sair, é lógico. Ele não vai ficar aqui a vida inteira. Ele não vai ser o Alex Ferguson do Fortaleza, né? Mas ele vai ficar mais tempo aqui ainda. Então a gente tem que ter uma estrutura menos dependente e ter a sorte de a troca ser no momento em que se possa procurar com calma um substituto dentro daquelas características. Coisa que quando o Rogério saiu para ir para o Flamengo e não voltou mais, porque quando ele saiu para ir para o Cruzeiro, ele voltou rápido, né? Mas quando ele saiu para ir para o Flamengo, ele não voltou mais e a gente teve muita dificuldade porque a gente estava no meio do campeonato, jogo quarto e domingo, viajando, prazo de inscrição acabando, e a gente não conseguiu adaptar uma situação muito rápida, o que quase culminou com o rebaixamento do Fortaleza, em função daquela dificuldade de reorganização. Mas faz parte do futebol, são desafios que o gestor tem, às vezes são variáveis que a gente não controla e tem que se reorganizar, né, para poder superar, e acho que a gente superou, né? Superou muito bem, depois achamos o Vojvoda e conseguimos resultados até maiores. Mas a lição é de quem está por aqui conseguir segurar o barco com a eventual saída de um grande jogador, de um treinador, e fazer a reposição de forma que pelo menos se mantenha o nível de resultado ou até, quem sabe, possa melhorar. Talvez o clube hoje, não sei se poderá dizer que o clube está mais atento também no que diz respeito ao scouting dos próprios treinadores, para não ser surpreendido, isso poder-se-á dizer? Olha, um clube de futebol ele tem que estar atento ao mercado como um todo, né? Ele tem que estar observando jogadores, treinadores, preparadores físicos, ferramentas, softwares, novidades que existam dentro do futebol que possam te dar algum diferencial competitivo. Então é nossa função, é nosso core business, é nossa obrigação entender tudo que se passa dentro do mercado de futebol com relação a pessoas, com relação a recursos, com relação a novidades. Isso aí a gente tem que estar sempre fazendo. Sendo que a sua experiência já lhe ensinou que um treinador, quando tem bons auxiliares, ou seja, auxiliares que proponham novas soluções, que desafiem e questionem algum tipo de decisões do treinador, que os próprios treinadores principais acabam por ter um sucesso maior. Isso é algo que também aplicam quando vão buscar um treinador, tentar também conhecer os seus auxiliares, ou não há tempo para isso e, portanto, acaba por ser uma decisão tomada apenas com base no treinador principal? Há tempo para isso. Tem que ter tempo para isso. Quando você vai procurar um novo treinador e você vai buscar informações, você tem que perguntar da comissão técnica inteira. Né? Como é que trabalha auxiliar, com quantos auxiliares ele trabalha, às vezes é com 2, é com 3, vai trazer análise de desempenho, não vai trazer preparador de goleiros, não vai, como é o método do preparador físico, como é que é o auxiliar questiona, ou é aquele auxiliar que só baixa a cabeça para o treinador, não propõe algo diferente, o auxiliar tem contato com os jogadores, consegue ser, às vezes, uma barreira ali para o treinador também, para o treinador não ficar tão exposto, para o treinador não ficar toda hora tomando decisão, toda hora em linha de frente. Então, isso são fatores que fazem parte de um critério de decisão. Né? Eu confesso a você, não vou citar nomes, mas que já deixei de avançar em determinado treinador porque eu soube que o auxiliar dele era um cara que só era de
de bate-papo, de conversinha, né? de resenha, como a gente diz aqui no Brasil, mas não tinha uma contribuição técnica efetiva. Ele era muito mais um amigo de confiança do treinador do que um auxiliar técnico que pudesse colaborar com o trabalho como um todo. E apenas para fechar este capítulo dos treinadores, na altura ainda da presença do Rogério no clube, do Rogério Ceni, confessou, até para os jogadores poderem ser utilizados e não ficarem no banco, confessou que os jogadores, não apenas os contratados, mas também aqueles que se estavam a desenvolver na base, que eram pensados, eram moldados, entre aspas, em conformidade com a ideia de jogo e com o modelo de jogo do Rogério Ceni. A verdade é que o treinador atual do Fortaleza, o Vojvoda, tem algum tipo de ideias semelhantes, ou seja, o clube quando o contratou também já sabia que era um treinador destemido, ousado, que também em clubes com orçamentos mais reduzidos era capaz de bater o pé e fazer frente a grandes clubes. Daí a questionar que a ideia do clube trata-se mais de manter treinadores com o mesmo tipo de ideias e, e a mesma preferência por um modelo de jogo e, portanto, todos os jogadores que têm sido formados nos últimos anos também se adaptam ao atual e aos próximos treinadores, ou o clube acaba por estar um bocadinho mais dependente do treinador de cada momento? Não, a gente tem. O treinador é que tem que ter as nossas características. De um time, vou usar o termo que você usou, destemido. Um time com coragem, de um time que vá para cima, que busque ganhar jogos, que tenha mentalidade ofensiva. E ter mentalidade ofensiva também não quer dizer atacar toda hora, você tem que ter organização, tem que ter equilíbrio, né? Mas a formação dos nossos atletas já é assim. O Sub-23 que eu citei, ele trabalhava na mesma formação tática do principal. Igual. E o Sub-20 da mesma maneira, o Sub-17, jogadores com essa característica, para que quando eles cheguem aqui no elenco profissional, no elenco principal, eles já tenham, né, um DNA de como o Fortaleza gosta de jogar, de como o time principal gosta de jogar. Então, isso aí cabe muito ao gestor, né? De na troca, quando houver uma troca, buscar trazer o profissional que tenha essas características. Não é fácil, é dificílimo, porque às vezes o treinador não está disponível, está empregado, ou é muito caro, não dá para trazer, ou você traz e a pessoa não se adapta, né? Então, é sempre um fator delicado quando há uma mudança. Mas eu acho que o nosso papel é tentar trazer pessoas com o mesmo perfil. Às vezes eu vejo uma coisa assim que eu acho errado, né? O time vai trocar de treinador, ele está pensando, rapaz, pode ser esse aqui ou esse aqui. Aí os nomes são falados. Só que esse aqui joga ofensivamente, e esse aqui joga altamente defensivo. Não pode ser um ou outro. Você tem que ter 2 ou 3 aqui, claro, ou 2 ou 3 aqui, com esse jeito de jogar, né? Então, cabe ao gestor saber o que está fazendo e buscar, dentro das características do elenco, do clube, trazer um treinador que respeite isso e goste de trabalhar dessa maneira. Há pouco o Marcelo disse uma coisa muito acertada, na minha opinião, que é o facto de não existir uma forma correta de ter sucesso no futebol, ou seja, existem vários modelos que podem chegar ao êxito desportivo. E também aqui podemos dizer que existem vários modelos de gestão. No caso do Marcelo, é defensor do mercado livre, acredita que o mercado acaba por se regular automaticamente e, portanto, os clubes que entendam que a Sociedade Anónima do Futebol seja um caminho positivo, têm agora a possibilidade, a opção de o seguir, com a questão das novas regulamentações, e aqueles que preferem continuar com o modelo de clube associativo mantêm essa possibilidade. O fundamental reside, como sabemos, numa boa gestão, não é? Porque, no fundo, como o Marcelo já por várias vezes referiu, até as empresas vão à falência. Portanto, não é o facto de um clube de hoje para amanhã passar a ser um clube-empresa que isso é garantia de sucesso. É verdade, isso aí é algo que eu defendo. Eu entendo que a SAF é algo bom para o futebol brasileiro, é uma lei bem feita, bem acertada, que rapidamente está tendo resultados, né? Estão chegando investidores para adquirir clubes e clubes que estavam em muita dificuldade e que agora trouxeram esperança para o seu torcedor, né? Coragem de brigar de novo, sonhar com coisas grandes, voltar a ter um protagonismo. Então a lei se mostrou muito acertada.
Sou adepto do livre mercado, ninguém tem que ser obrigado a ir para a SAF, ninguém é obrigado a ficar como associativo. Acha o seu caminho e vê o que faz melhor dentro da sua lógica, e contanto que entregue os resultados e faça uma boa gestão, porque boa gestão cabe em qualquer lugar, cabe numa empresa, cabe num clube de futebol, cabe numa farmácia, cabe no escritório de advocacia, numa faculdade, numa viagem, em qualquer lugar uma boa gestão cabe. E o fato de virar empresa não quer dizer que virou sucesso, porque as empresas também quebram. Só que no modelo de SAF, quando quebrar, quebra mesmo, viu? Vai à falência. No modelo associativo não vai. Então tem esse ponto aí que tem que se ter muito cuidado também. Mas eu acho a legislação muito boa, está se mostrando acertada, e o Fortaleza vai estar atento ao mercado, vendo com calma, sem pressa, se em algum momento vai tomar algum caminho relacionado a isso. Mas eu parabenizo o que foi feito no Brasil, e os clubes que viraram SAF, sem dúvida alguma, deram um novo ânimo ao seu torcedor. Sendo que, pessoalmente, o Marcelo não é a favor, ainda que isso tivesse sempre de passar em Assembleia, já que os estatutos do Fortaleza não o permitem, o Marcelo não é a favor de vender o Fortaleza. Pelo menos num primeiro passo. É mais a favor de, nesse primeiro momento, arranjar um investidor que pudesse fazer um determinado tipo de parceria para colocar algum dinheiro e que pudesse ter retorno, e no futuro, eventualmente, logo se poderia discutir outra situação, não é? Eu vejo que talvez para o Fortaleza um primeiro passo interessante seria um investidor com ações minoritárias, para que não se perca o controle do clube. É um modelo que tem, por exemplo, hoje no Bayern de Munique. A empresa Allianz, a Adidas e a Audi são sócias do Bayern de Munique. Elas têm ações do Bayern de Munique, mas a gestão continua sendo do clube. É um clube que tem sucesso, que ganha jogos, que é campeão, que vende muito produto, que vende jogadores, que compra barato, vende mais caro e dá resultado. Quando dá resultado é o esportivo e o financeiro. Remunera aquelas empresas que são sócios. Então, eu acho que esse é um modelo ideal que ainda não aconteceu no Brasil, né? Os 3 grandes exemplos de SAF no Brasil são de controles majoritários. As pessoas realmente compraram o clube e passam a mandar no clube o controle de gestão, o presidente deixa de tomar decisões, no Vasco, no Botafogo e no Cruzeiro. Não estou dizendo que é errado. Eu disse há pouco tempo que existem várias formas de se ter sucesso numa determinada atividade empresarial ou pessoal, ou o que quer que seja. E a direção do Fortaleza é um excelente exemplo de como um clube associativo que procura fazer uma gestão empresarial pode tomar decisões de uma forma rápida e fluida, contrariamente, por exemplo, a clubes associativos que existem também no Brasil, cujas decisões têm de passar por muita consulta interna, conselho. Ainda assim, como é óbvio, não existem modelos perfeitos, e daí, quais é que são, na sua opinião, as principais desvantagens do modelo associativo? As principais desvantagens é porque você tem dificuldade. A principal é não conseguir captar investidores com segurança jurídica para que o retorno daquele investidor possa acontecer. Porque qualquer empresa, por exemplo, uma empresa aqui do nosso... Eu vou dar um exemplo clássico. Tinha uma empresa aqui chamada BrisaNet, que inclusive é patrocinadora do clube. Ela está aqui na Master Costas, né? Uma empresa que surgiu no interior do estado, de internet, e cresceu, e há pouco tempo fez o IPO, entrou na Bolsa de Valores e conseguiu uma capitalização enorme. Um clube de futebol associativo não pode fazer isso. O Fortaleza hoje é tido por muita gente como um time organizado, como um time de boa gestão, como um time de bons resultados esportivos, mas não pode chegar ninguém aqui e botar 50, 100, 100, 200 milhões para dar um salto no clube, porque ele não vai ter retorno, garantia do retorno do investimento dele. Então, isso é a principal dificuldade do modelo associativo, é você não dar segurança a quem quer investir para que aquela organização cresça, né? A SAF permite. O processo de tomada de decisão também tem suas dificuldades. No Fortaleza, não. Isso no Fortaleza está superado. Tudo que for dentro do estatuto, a diretoria executiva pode fazer com celeridade, tomar decisões e fazer acontecer. Alguns clubes vai fazer uma contratação de jogador, tem que chamar o conselho gestor. Vai aprovar um patrocínio, tem que chamar o conselho gestor. Dificulta demais. Hoje o mundo é fluido, é rápido, a tomada de decisão, se não for rápida, perde. O investidor vai para outro canto, o jogador vai para outro canto. No Fortaleza nós não temos isso. Em outros clubes ainda tem essa dificuldade. Então, seriam 2 pontos aí que eu acho que
dificultam no modelo associativo. Estamos agora a chegar à parte final da nossa conversa, mas ainda assim, recentemente os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro começaram a reunir-se para discutir a criação de uma nova liga que pudesse gerir o Campeonato 2022, mas a verdade é que de repente a situação acabou por esfriar e as discussões iniciais não evoluíram, infelizmente para si, pois acredita que isto poderia ajudar o futebol brasileiro a aproximar-se de vários campeonatos internacionais, seja em termos de organização, seja em termos da própria competição. Porque, contrariamente à opinião pública existente, o Marcelo defende que o futebol brasileiro como instituição não é conhecido pelo mundo, ou seja, se amanhã se for organizar um Flamengo-Fortaleza em Hong Kong, quanto assim ninguém irá saber, ninguém irá conhecer ambos os clubes, contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com um PSG, o Barcelona, Real Madrid, o Manchester United, inclusivamente o Marcelo refere algo que é sempre curioso de ouvir, que é o facto de a cidade de Manchester ser mais pequena em termos de dimensão do que Fortaleza e, no entanto, mundialmente o Manchester United é um clube mundial, contrariamente ao que ocorre neste momento pelas razões que estamos a falar com o Fortaleza. E contrariamente também ao que ocorre, por exemplo, com a seleção brasileira, o Neymar, o Vinícius Júnior, e portanto este seria um passo a tomar, ou seja, a criação da nova liga, na sua opinião, poderia realmente ser um passo muito positivo para melhorar a instituição do futebol brasileiro, não é? Eu acredito que a liga vai sair no Brasil, eu ainda acredito, vou trabalhar para isso, né, porque sou apaixonado por futebol, por gestão e acho que a gente tem muito potencial aqui de melhoria, de evolução, então acredito de verdade. Uma pena que ainda não saiu, mas tudo tem seu tempo, tem sua hora. E acredito que uma vez que essa liga seja criada, a gente vai ter um produto mais atrativo, mais rentável, melhor para o torcedor e que o mundo inteiro possa consumir. E Singapura, que Hong Kong, que os Estados Unidos, que os chineses possam acompanhar o futebol brasileiro, torcer pelas nossas marcas, comprar produtos, querer um jogo do Campeonato Brasileiro em Hong Kong, por que não? Né? Ou uma pré-temporada, ou algo que crie um vínculo com a marca, com o país. Então, eu sonho com isso, acho que nós temos potencial. O Brasil é um país pentacampeão do mundo, é o maior campeão do futebol mundial enquanto país, revelou ao longo da sua história talentos como o Pelé, que é o maior de todos, Romário, Garrincha, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Rivelino, Zico, Carlos Alberto, Roberto Carlos, tantos ícones do futebol mundial saíram do nosso país. Então, existe uma aura, existe algo muito que o mundo inteiro admira o futebol brasileiro, e o futebol é um esporte extremamente popular também no mundo inteiro. Mas o campeonato brasileiro precisa chegar melhor nesses países, é uma obrigação nossa ter a maturidade de se organizar enquanto liga, de criar um produto diferenciado, ter a humildade de aprender com quem já sabe fazer, com quem já faz qualificado, e quem sabe dentro de alguns anos, 5, 10, 15 anos, a Liga Brasileira também esteja entre as maiores do mundo, e isso é um sonho que eu vou trabalhar para que isso aconteça, e acredito que se isso acontecer, vai fazer um ganho, vai tornar um produto mais atrativo e mais rentável. Quais foram as principais razões para ter resfriado, quanto a si? Eu acho que a principal razão foi porque a gente estava se reunindo, os presidentes, e chegou um período ali de final de ano em que cada um estava brigando pelo seu objetivo do seu clube. Um querendo ir para a Libertadores, um querendo ser campeão, um brigando contra o rebaixamento, um na Copa do Brasil. E aí a gente deixou de se reunir, deixou de se encontrar, ficou um vácuo, né? O tempo foi passando, ficou um vácuo. E aí surgiram propostas de grupos externos tentando comprar a liga que ainda nem existe. Né? Não dá para comprar o que ainda não existe. Claro que a intenção deles era de criar a liga para ela existir e comprar. As intenções são boas, mas ali causou um pouco de... Alguns clubes pensaram de um jeito, outros de outro, aí deu uma pequena afastada. Mas acho que o diálogo é um caminho e a gente vai conseguir chegar nisso aí. Eu sonho e vou trabalhar para isso.
E quanto à CBF, acaba por torcer por um processo de escolha de presidente mais democrático, com igual peso de voto tanto por parte dos clubes quanto das federações, já que considera que o modelo atual, em que as federações têm um peso 3, os clubes da Série A peso 2 e os clubes da Série B peso 1, acaba por considerá-lo muito errado, já que as federações conseguem sozinhas a escolher o presidente que entendem. Além de também da existência das cláusulas de barreira a uma candidatura, com um determinado número de federações e clubes a terem de validar esta questão, com o qual também não está de acordo. Considerando o Marcelo que um processo mais democrático seria benéfico e um passo de maturidade que daria à CBF, o que é que acha que será necessário para que tal possa ocorrer, eventualmente, no futuro? Eu acho que a gente tem que partir para um processo mais fluido, né? A CBF é uma entidade importante, uma entidade vencedora, que tem seus problemas, né? Tem passado por problemas aí graves, mas mesmo assim tem trabalhado com qualidade na execução dos campeonatos. Mas eu acho que os clubes, conceitualmente, o que eu defendo é que os clubes tenham mais protagonismo, que os clubes tenham mais poder de decisão, que os clubes possam participar de mais coisas. Porque o torcedor ele vai para o estádio por causa do clube. Né? Ele vai para o estádio por causa do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Benfica, do Porto. Ele não vai por causa da federação, por causa da CBF, ou porque a Globo está transmitindo. Ele vai porque ele ama um clube, ele tem uma paixão. Então, nada mais justo que o motivo de existir do futebol, que é a paixão pelos clubes, os clubes sejam mais protagonistas. É isso que eu defendo. É isso que tem que ser evoluído. E a CBF tem um papel importantíssimo no futebol brasileiro, histórico. Ela não vai ficar de fora dos processos também, mas os clubes precisam ter uma participação mais ativa. Para terminar então em beleza a nossa excelente conversa, eu gostaria apenas de lhe perguntar qual é que seria a sua recomendação de livro, série, filme, documentário sobre futebol no geral ou sobre gestão desportiva. Olha, livro, eu gosto muito do A Bola Não Entra Por Acaso, né, do Ferran Soriano. É um livro que fala do Barcelona, que saiu de um período difícil para um período de protagonismo mundial. Fala muito sobre gestão, sobre formação de diretoria, sobre decisões, sobre formação de elenco, saída de ídolo, chegada de ídolo. É um livro que fala de gestão em futebol. Eu gosto muito desse livro, recomendo aos amantes de gestão de futebol. E como série, eu indico The Last Dance do Michael Jordan, né? Um sensacional, porque ali você vê preparação, evolução, mudança. O Jordan era um cara que ele era o melhor jogador, mas o time dele não era campeão. Faltava alguma coisa. Treinador, comando, marketing, entretenimento, tem muita coisa ali dentro daquela história. Então, recomendo como para quem é amante do esporte, assiste The Last Dance. Marcelo, uma vez mais, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Folha. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você sabia que Folha Seca era o nome que era dado ao chute do Didi? Acho que você deve saber. Claro, né? aliás, o jingle do podcast é precisamente o Gigi a comentar como é que criou, porque estava lesionado do pé e, Que portanto, maravilha. só podia usar uma parte do pé. Maravilha. Que bom. Você realmente é muito, muito, muito bem informado. Parabéns. Foi um prazer passar essa manhã aqui batendo esse papo com você. Muitíssimo obrigado, Marcelo. O prazer foi todo meu. E já agora, apenas para deixar a indicação às pessoas, que quem quiser seguir o Folha já sabe que nas redes sociais, também através do Spotify, Apple Podcasts, subscrevendo também o canal do YouTube. Um abraço a todos.